Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Começando então mais um Top Atualidades. Entrando aí na sua telinha com o professor Marcos José e material da Raquel Basiloni. Este top que vai de 11 a 17 de novembro, a gente começa então com Estados Unidos e China anunciam um acordo para reduzir a emissão de gases poluentes. Então, os presidentes Barack Obama dos Estados Unidos e Xi Jinping da China assinaram nesta quarta-feira em Pequim um acordo para a luta contra a mudança climática, que incluirá reduções de suas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, cuidado aí, candidato, esse encontro do G20 que ocorreu lá na Austrália, serviu aí para uma série de acordos, de encontros, como é o caso aqui que estamos tratando agora, que é a redução dos gases de efeito estufa para a atmosfera. Lembrando que Estados Unidos e China são os países que lançam o maior número de gases de efeito estufa na atmosfera e, é lógico, já era esperado que os dois países fizessem um acordo. Por enquanto, é apenas uma carta de intenção, não tem nada ainda assinado, confirmado, mas já é um bom começo. Outro detalhe, já pegando aí um ganchinho no assunto, o Brasil tem aumentado o desmatamento, isso vai pesar no ano que vem, onde vai haver um encontro, em Paris, então o Brasil vai ser cobrado por isso, e não se esqueça que a contribuição do CO2 na atmosfera em relação ao Brasil é a questão do desmatamento, tá bom? Então, pesquisa, leia sobre esse assunto. Outro assunto importante, robô liberado pela sonda Rosetta pousa em cometa, confirma a agência. Então, pela primeira vez, o homem conseguiu pousar um robô em um cometa, em uma missão que durou mais de 10 anos e que tem o objetivo de estudar esse corpo celeste. Então, esse tipo de assunto, viu, candidato, entra aí como tecnologia, tá? Fique espertinho. Lembrando que em 2005, a Agência Espacial Europeia colocou pela primeira vez numa lua, que não é a nossa aqui, em Saturno, a lua Titã, também uma sonda. Isso já demonstrava que a Agência Espacial Europeia vinha avançando bastante nas pesquisas e agora surpreende, depois de 10 anos de lançado, está lá o robozinho pousado no cometa para iniciar aí, se já não iniciou, os estudos aqui da Agência Nacional Europeia. E não esquece o nome do robozinho, o Philae. Isso. E quer aí uma dica também? Vai atrás do nome do cometa, viu? Isso ajuda bastante. Outro assunto, a morte de duas personalidades aqui do Brasil, o poeta Manuel de Barros e o Leandro Conder, filósofo marxista. Ambos eram já muito conhecidos aqui no Brasil, o poeta aqui Manuel Barroso, que sempre afirmava que o seu quintal era maior que o mundo, isso só coisa de poeta mesmo, que uma coisa bonita como essa é como o meu quintal, também ele é maior que o mundo. E o Leandro Conder, sempre preocupado com as questões sociais, com a questão o papel do homem na história da humanidade e suas transformações. Então, lógico, como eu sempre venho lembrando, é um pouco difícil de cair uma questão sobre morte de personalidade. Mas quando cai, isso pega todo mundo de calça curta. Então tá aí o Leandro Conder, o marxista, o filósofo, e o Manuel de Barros, o poeta. Beleza? Outro assunto. Antes que eu me esqueça, está aí um poema do Manuel de Barros,
e um texto crítico, né, de Leandro Konder, onde como eu acabei de falar, preocupado com a história das ideias humanas. Legal? Outro assunto importante, Rússia anuncia patrulha aérea até o Caribe. De acordo com o exército da Austrália, pouco antes do início da cúpula do G20 em Brisbane, 4 navios da Marinha Russa partiram em direção ao país, cruzando águas internacionais nesta quinta-feira. Então, você, candidato, que vem acompanhando aqui minhas aulas, eu tenho falado bastante, né, sobre a Ucrânia e a questão da Crimeia. Então, por que que o Vladimir Putin está colocando a sua força aérea para fazer aí uma espécie de vigília internacional e a sua marinha? Por causa das pressões da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, braço armado da União Europeia e dos Estados Unidos, que só existe ainda, como eu já lembrei em aula aqui, a OTAN só existe ainda porque a Rússia ainda é considerada uma potência militar. Então, por pressão da OTAN, Vladimir Putin faz aí uma contrapressão, colocando a sua força aérea militar de prontidão, assim como a sua marinha. Outro assunto importante, Dilma se reunirá com Obama e Putin durante cúpula do G20 na Austrália. A presidente Dilma Rousseff se encontrará durante a cúpula do G20, né, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo na Austrália, com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Rússia, Vladimir Putin. As duas reuniões farão parte de uma série de encontros bilaterais que Dilma terá nos próximos dias com líderes mundiais, que também participarão da cúpula nos dias 15 a 16 deste mês. Então, no caso, já foi firmado que a Dilma fará, sim, uma visita a Obama o ano que vem. Então, há aí uma expectativa positiva, né? Por causa da questão das escutas, você não vai esquecer disso, lógico, eu tenho falado sempre aqui, por causa das escutas, né, que Edward Snowden acabou dizendo aí para o mundo como era feita, e a Dilma cancelou, então, a viagem que faria este ano, né, 2014, mas está tudo marcado para 2015. No caso do Vladimir Putin, que foi colocado aí meio de lado no G20, foi colocado na geladeira, a Dilma foi cobrada sobre a questão da Ucrânia e ela manteve a sua neutralidade como ela já vem mantendo. Ela não acha interessante o Brasil acabar se envolvendo nesse assunto, então ela não critica a Rússia, mas também não apoia, o que para Vladimir Putin é interessante. Legal? Outro assunto interessante também, o México tem novos protestos pelo desaparecimento dos 43 estudantes. Então tá aí, cerca de 500 manifestantes incendiaram ontem o Congresso de Guerrero em Chilpancingo, capital do estado do México, em mais um dia de protesto pelo desaparecimento de 43 estudantes mexicanos. Essa questão envolve o tráfico de drogas, depois que a Colômbia passou a combater as Farc, né? Lá atrás, com Álvaro Uribe, foi aí desmantelado um grande esquema de produção de cocaína que acabou se esfacelando, mas houve um deslocamento para a América Central e México, então por isso que hoje o México vive esta situação crítica. Até o presidente do México está sendo acusado de envolvimento na corrupção, né, desse problema aí que eu estou agora aqui abordando, que é a produção de droga, a venda. Então, o desaparecimento desses estudantes tem provocado aí uma comoção no México e, lógico, preocupante aqui para a questão da América Latina. Legal?
Legal, então, candidato. Então, aqui o nosso top, vamos resolver então o desafio da semana passada. FUVEST 2013, primeira fase. Com base nas charges e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, você tem aí, não é? O Monte Olimpo, tá lá Zeus sendo expulso, 3 pontapés no traseiro, como você está vendo. E do outro lado, bom dia, eu sou uma ruína grega. Então está aí o cidadão cumprimentando turistas que foram visitar, muito provavelmente, Atenas. Não é isso? Ótimo. Vamos então às alternativas. Apesar da grave crise econômica que atingiu alguns países da zona do euro, entre os quais a Grécia, outras nações ainda pleiteiam sua entrada nesse bloco. B. A ajuda financeira dirigida aos países da zona do euro e, em especial à Grécia, visou evitar o espalhamento pelo mundo dos efeitos da bolha imobiliária grega. C. Por causa de exigências dos credores responsáveis pela ajuda financeira à zona do euro, a Grécia foi temporariamente suspensa desse bloco. D. Com a crise econômica da zona do euro, houve uma sensível diminuição dos fluxos turísticos internacionais para a Europa, causando desemprego em massa, sobretudo na Grécia. E, graças à rápida intervenção dos países membros, a grave crise econômica que atingiu a zona do euro restringiu-se à Grécia, França e Reino Unido. Entrando aí na sua telinha, então, o resultado do desafio é a alternativa A. Então, para você que colocou a alternativa A, parabéns. Está bem afinadinho aí nessa questão. Lembrando que a União Europeia, com seus 28 países, sendo 18 do euro, ainda insiste em trazer mais países para dentro do bloco. Foi o que aconteceu, né, ou quase aconteceu com a Ucrânia, ok? Também lembrando essa questão dos PIGs, você tem aí a charge do porquinho, não é? Dos países que estão em crise da União Europeia, né? As piores que são aí Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, Chipre, Itália também. E assim a gente faz agora aqui o fechamento dessa questão, lembrando que é a alternativa A, ok? E agora vamos ao desafio dessa semana. Leia com atenção. O atentado contra um judeu de ultradireita e a morte a tiros do palestino suspeito pelo ataque levaram tensão a Jerusalém e acenderam o medo de uma nova onda de violência na cidade. Para tentar inibir protestos, o governo israelense fechou o acesso à esplanada das mesquitas, local sagrado para o Islã. A atitude gerou reclamação de palestinos. Houve confronto entre palestinos e forças israelenses em diversas partes da cidade, sem feridos graves. Então vamos aqui às perguntas, às alternativas, né? A pergunta: a esplanada das mesquitas, como já foi dito, fica na cidade de Jerusalém. Sendo assim, aponte a frase correta sobre Jerusalém. Letra A. Jerusalém não é capital de nenhum estado, mas é dividida em 4 bairros: judeu, cristão, islâmico e armênio. A cidade é a mais populosa de Israel. B. Jerusalém, capital de Israel, é uma cidade sagrada também para os cristãos, judeus e muçulmanos. C. No futuro Estado da Palestina, Jerusalém, parte oriental, será a capital. D. Apesar de estar dentro do território da Cisjordânia, Jerusalém é também administrada pelos palestinos. E como não pode ser capital de Israel e nem dos palestinos, Jerusalém é administrada pela ONU. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 11 a 17
de novembro. Legal? Um recadinho para o pessoal que assistiu minha aula agora sábado, eu prometi a lista de filmes que podem ajudar a você entender um pouco mais a complexa situação do Oriente Médio. Essa lista eu vou colocar então no NEAF Atualidades, junto com esse top aqui, aí vocês poderão, com tranquilidade, dar uma lida, porque se eu for falar aqui vai tomar muito o tempo, tá bom? Agradecendo a atenção de você, esperando que essa semana seja muito produtiva, inclusive com muitos estudos. Espero vê-los na próxima semana. Legal? Grande abraço.